Bora lá que esse é um vídeo sobre a minha rotina. Antes de mais nada, eu tenho algumas frases que são quase como mantras que eu fico me lembrando ao longo dos dias, às vezes várias vezes ao dia. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu sinceramente acho que eu consigo colocar a minha rotina em prática porque eu tenho essas frases, sabe, que ficam ali sendo repetidas sempre que necessário. E a primeira frase, ela é antes feito do que perfeito. E ela anda muito junto com a frase 1% é melhor do que nada. Por quê? A gente tem a impressão, bom, talvez você não tenha, eu tinha a impressão, de que só valia se fizesse muito perfeitamente, senão não valia a pena nem começar. E esse é um tiro no pé que a gente se dá muito grande, porque vamos pensar num exemplo simples. Se você ler uma página por dia, ao final do ano, se o ano não for bissexto, você vai ter lido 365 páginas. É muito melhor do que você ficar pensando, ah não, só vale se eu ler pelo menos um capítulo. Ah, pelo menos, sei lá, 10 páginas, pelo menos não sei quantos minutos. Cara, lê uma página, lê um parágrafo, sabe? Porque de pouquinho em pouquinho, de 1% em 1%, você vai alcançar o que você quer. E para de jogar não somente quando for perfeito. Cada vez que você fizer, vai se tornar melhor. Você vai aprender a fazer aquilo melhor, mais rápido, com mais eficiência. Então, eu fui tirando do meu dia a dia pensamentos do tipo, ah não, só vou fazer com as condições, sabe, mais perfeitas. Não, eu vou fazer agora com o que eu tenho, com o tempo que eu tenho, do jeito que der. Porque é melhor do que eu não fazer. Então, até pensando em exercício físico, é melhor eu fazer uma série de agachamentos com peso do corpo do que pensar, ah não, exercício eu só vou fazer se for não sei quantos minutos na academia e com a roupa, eu não tenho a roupa, eu tenho que comprar a roupa, eu tenho que comprar o tênis. Não, cara, eu fiz exercício, cara, de pijama, porque eu sempre fiz exercício em casa, né? Sempre não. Nos últimos anos, eu tenho feito exercício somente em casa. Eu não, cara, não piso numa academia, acho que desde 2018 que eu não piso em uma academia. Então, eu podia fazer exercício em casa com pijama mesmo, de pijama. E eu fiz isso mesmo. Ah, não, porque tem que ter a roupa, não sei o que. Eu tinha, sei lá, cara, até pouco tempo atrás eu tinha algumas pecinhas só de fazer exercício, porque eu realmente fazia tudo em casa. Mas a lógica é essa, não espere as condições ideais. Faça o que você puder, do jeito que puder, nas condições ideais, nas condições ideais não, nas condições que você tem agora. Então, antes feito do que perfeito, 1% é melhor do que nada. Tem uma outra frase que ela fica tocando, digamos assim, na minha mente bastante, que é bom o suficiente. Isso eu quero te explicar muito bem. Esse é um conceito, na verdade, que eu aprendi no livro 4.000 Semanas, se eu não me engano, esse o título em português. E também eu dei uma revisada nele com o livro Tidy Up Your Life. Foi um livro que saiu no final do ano passado, se eu não me engano, aqui nos Estados Unidos. Eu sei que ele ainda não está disponível na Amazon, no Kindle, pelo menos para o Brasil não está. E vamos lá, o que é esse bom o suficiente? Não é você fazer de qualquer forma, é você olhar para a sua vida, para aquela atividade que você está fazendo e pensar o que seria, olharia e pensaria assim, tá valendo, tá bom o suficiente. De novo, não é de qualquer jeito. Exemplo prático, você não precisa limpar a sua casa até ela ficar 100% limpa. Para mim, quando para no 80%, tá bom. Por quê? E aqui é um ponto muito importante que está, na verdade, lá nesse livro 4.000 Semanas. Gaste o seu tempo fazendo o que realmente importa, passando com quem realmente importa. Então você não precisa fazer tudo perfeito. Pare no 80%, para você passar tempo realmente com o que importa, com quem importa. Então a casa eu paro 80%. Esse vídeo eu poderia estar com o cabelo mais arrumado, eu poderia estar com a minha unha feita. Eu tô só de base. Eu podia estar mais maquiada, eu podia estar muitas coisas. Mas se eu fosse esperar as condições perfeitas, eu sei lá quando é que esse vídeo ia sair, sabe? Então eu tô 80% okzinha, talvez bem menos na verdade. Mas tá bom o suficiente pra mim. E assim, é o antes feito do que perfeito. Porque, de novo, se eu fosse esperar as condições perfeitas, esse vídeo nunca ia sair. Então, vai do jeito que dá. Mas é bom o suficiente. Isso é muito importante para que eu consiga manter a minha rotina. Então eu penso mesmo, você vai ver daqui a pouco como é a minha rotina,
no que eu preciso gastar mais tempo, no que eu quero gastar mais tempo. E o resto eu faço bom o suficiente. Pensando especificamente na casa, uma outra frase que fica ali, ó, no repeat, esqueci a frase. Calma. Não se organiza tralha. É essa. Não se organiza tralha. Olha lá, você vai ver na minha rotina que eu gasto 15 minutos limpando a casa de manhã e 15 minutos à noite. Você pode pensar, Tati, impossível limpar a casa com 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. É possível se você não tem tralha em casa. Se você tem... se o que está na sua casa é o que você realmente gosta, é o que você precisa. Se todas as coisas têm o seu lugar, tem uma casinha. Porque senão, você já teve a impressão de que você limpou a sua casa, mas ainda estava bagunçada? É porque às vezes o chão estava limpo, a bancada estava limpa, mas ali tinha um montinho de roupa, ali tinha um montinho de livro, ali tinha um montinho de brinquedo que ninguém mais brinca. Essas tralhinhas que vão se multiplicando pela casa, por mais que ela esteja limpa, ela te passa a impressão que ela não está limpa no final das contas, muito menos organizada. Então, não se organiza a tralha. O que eu te recomendo para você se desfazer dessa tralha? 2 técnicas. Uma é de um livro chamado, em português, é alguma coisa do tipo assim, A Arte da Arrumação da Morte Sueca. É um nome meio estranho. Em inglês também não é muito normal, é The Swedish Death Cleaning. The Swedish Death Cleaning. Se não me engano é isso. Basicamente é o seguinte, essa primeira técnica. A lógica do livro, isso é do livro, não sei se eu falei que era do livro, mas é do livro. Você imagina que você morreu. E aí vai vir o povo da sua família ter que olhar cada coisinha que tem na sua casa. Todos os papéis que você guardou, que não precisavam ter guardado, as suas roupas, tudo na sua casa. Alguém vai ter que fazer esse inventário, digamos assim, e vai ter que se desfazer de muitas coisas. Então, por que você já não se desfaz disso agora? E meio que facilita o processo no dia que você receber alta celestial. É basicamente esse o raciocínio. Então, realmente pense, cara, se eu morresse daqui a X tempo, o que eu gostaria que as pessoas realmente entrassem na minha casa e, nossa, isso é, no caso, isso é a Tati, isso aqui eu vou guardar. Ou tipo, cara, por que a Tati guardou esse negócio sem noção, entendeu? E vai doar, vai pro lixo, enfim. Então, faça isso já. Se você achou muito mórbida essa estratégia, ela funciona, mas ela é meio mórbida. Tem uma outra estratégia que eu gosto muito, que é você fingir que você vai se mudar. Pensa comigo, faz esse raciocínio. Entra num cômodo e pensa, aquele X ali, eu tiraria, da estante, eu colocaria dentro de uma caixa, né, empacotaria, colocaria dentro do caminhão, lá no outro lugar eu tiraria a caixa do caminhão, abriria, sabe? Eu faria tudo isso para esse negócio? Cara, eu não faria. Então doa, então joga fora, dá um fim nesse negócio. Faça isso de cômodo em cômodo. Da mesma forma que demorou um bom tempo para sua casa talvez ficar o caos que tá, vai demorar um tempo para ela ficar sem tralhas, para ela ficar organizada. Então, realmente se desfaça da tralha. A gente não organiza a tralha. Deixa eu ver se... uma outra muito importante, porque senão também eu vou falar, Tati, é impossível limpar a casa em 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Não deixe rastros. O que isso significa? Você acabou de tomar café da manhã. Não deixa a louça em cima da mesa, ou não deixa a louça dentro da pia. Já lava logo. Você trocou de roupa, você colocou uma roupa e falou, nossa, eu não quero usar essa. Aí você tirou a roupa, cara, não deixa ali um montinho, sabe? Numa cadeira no canto do quarto que fica aquele, né? Vai surgindo um icebergzinho de roupa. Já pendura logo. Toda vez que você sair de um cômodo e você vê algo que não é dali, tira dali e guarda já. Se você fizer esse exercício de não deixar rastros e também de se desfazer da tralha, você vai perceber que quando você entrar no cômodo para poder limpá-lo por 15 minutos, você só vai limpá-lo, porque ele já está organizado. Você não tem os rastros, você não vai ter que ficar guardando coisa. Ou se tiver, vai ser muito rápido, você vai realmente gastar aquele tempo ali limpando. Tati, eu sou a pessoa mais organizada desse mundo. Eu tô
para ser canonizada em vida da minha organização. É o meu marido, ou sei lá quem que mora comigo, que é o terror e pânico, sabe? Assim, que parece que, sei lá, explode uma bomba e tá aquele caos. Eu te entendo. O Bill é a pessoa mais organizada com documentos digitais. Se você perguntar um recibo de 2015, de março, lá o que for, ele vai ter... a organização dele digital é sem precedente, é incrível. Mas a organização das coisas físicas é um pouco complicada. Então, o que eu te recomendo? Se preocupe primeiro com você. Organize tudo que for seu. Tudo, todas as suas coisas, todas as suas gavetas, todos os espaços pelos quais talvez você seja responsável. Faça a sua parte. Quando a sua parte tiver 80%, né? Não pense em perfeição, mas estiver ali muito bem feitinho, você consegue chegar para o outro muito de boa. Porque você vai ter se desfeito de muita tralha, você vai ver o tanto de coisa que você guardava que não fazia o menor sentido, e você vai conseguir chegar para o outro numa boa e às vezes falar: amor, assim, não precisa ser agora, mas pode ser hoje, esse fim de semana, você arruma esse cantinho aí, esse teu cantinho, e vai estar tão gritante a diferença do resto para aquele cantinho, que vai ser muito difícil você falar numa boa, da pessoa falar: não, não vou não, problema seu. Vamos lá, tem pessoas que a gente não tem, ou talvez você saiba a história de vida, né, do seu marido, ou enfim, caso seja você, marido, assistindo isso, da sua esposa, que existe toda uma questão, uma dificuldade, talvez eventos traumáticos, que se desfazer de coisas é algo traumático também para a pessoa, é muito difícil para ela. Eu não estou falando desse tipo de pessoas que talvez precisassem de um tratamento psicológico para se desfazer de uma coisa simples, às vezes de lixo a pessoa precisa, aquilo para ela é o fim. Então, isso é uma pessoa que precisaria de um suporte psicológico. Estou falando da baguncinha normal, tá? Então, ou às vezes, uma coisa que eu já fiz com o Bill também, de falar: amor, esse negócio eu já pedi pra você organizar, você não organizou. Eu posso organizar? Porque esse negócio tá realmente me dando nos nervos. E às vezes ele fala: não, deixa eu arrumar. Então, pode ficar tranquilo que eu arrumo, porque ele sabe que se eu arrumar, eu vou jogar coisa fora. Porque pra mim, muita coisa ele vai ser tralha, e pra ele não vai ser tralha, mas pra mim vai ser, então eu vou jogar fora. Ou às vezes ele até falando, começa a fazer, aí ele pergunta: mas isso aqui você acha que joga fora? Não sei o quê, ou às vezes esse negócio realmente, tipo, pra ele... Ele: amor, eu posso jogar fora, não, nem, sabe? Então, não existe uma receita de bolo nesse sentido. Se dentro da casa tem alguém que é muito organizado, tem alguém que não é muito organizado, normalmente essas pessoas se casam. Mas o que eu recomendaria é você fazer a sua parte primeiro, o máximo que você puder, da melhor forma que você puder, até para você sair do alto do Olimpo e poder conversar de igual para igual para a pessoa, e não do tipo: eu aqui, como eu sou muito organizado, você é um sem noção. A conversa vai ser diferente porque você teve que se desfazer de muita coisa. Você: caramba, eu nem sabia que eu tinha esse recibo de não sei o que. Nossa, olha essa tralha dentro dessa bolsa que eu nem já não uso mais, ainda guardo. Vai vir de um outro lugar a conversa. Então, considerando essas frases, o antes feito do que perfeito, faça pelo menos 1%, bom o suficiente, não deixe rastros e não se organiza a tralha, quando você colocar essas coisinhas na sua cabeça, você vai conseguir organizar uma rotina que funciona para você neste momento. Isso também é um ponto importante, porque a rotina que eu tenho hoje é bem parecida com a que eu tinha, com a rotina que eu tenho há alguns anos, mas ela vai mudando algumas coisas com o número de filhos, com as sonecas, quantas pessoas estão tirando soneca, quantas pessoas não estão tirando soneca, que horas são as sonecas. Eu adapto as coisas, eu vou mudando, mas entenda que você vai fazer uma rotina que vai funcionar para agora. Pode ser que com as férias escolares você precise dar uma adaptada. Precisa não, talvez não, você vai precisar dar uma adaptada. Criança entrou na escola, criança, sei lá, chegou irmãozinho, simplesmente tem mais atividades extracurriculares. Então não pense que você vai fazer essa rotina agora, você vai desenhar e tipo, nunca mais vai precisar mudar das coisas. Tipo, não, a vida real não é assim, para de fumar fralda. O normal é, cada estação da vida você precisa de uma rotina, você pode ter ali aquela base e você vai adaptando, sabe? E teste. Como eu posso falar isso de forma educada? É difícil às vezes. Só pense assim: eu vou fazer o meu melhor, eu vou de fato tentar. E se não funcionar, eu não vou jogar
tudo pro alto. Eu vou pensar por que que não deu certo. Não deu certo nada na rotina, não deu certo a rotina da manhã, não deu certo a rotina da tarde, não deu certo a rotina da noite. O que aqui funcionou, o que aqui não funcionou, o que eu estou disposta a fazer, sabe? Não jogue simplesmente tudo, não funcionou. Tá vendo? Eu já tentei. Seja muito sincera com você mesma. Se pergunte o que funcionou, o que de fato não funcionou e por que não funcionou. Quanto disso aqui é minha responsabilidade por não ter dado certo? E aí você muda, adapta ali, faça testes para ver se agora então uma versão 2.0 vai funcionar melhor. E você vai ter que se fazer essas perguntas constantemente. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que eu estou disposta a mudar. Porque não adianta eu perceber que, sei lá, eu preciso dormir mais cedo. Mas se o resto tudo eu não conseguir organizar, eu não vou conseguir dormir mais cedo. Porque eu ainda vou ter sempre muitas coisas para poder fazer à noite. Então, se pergunte qual exatamente a parte da rotina não está funcionando, por que ela não está funcionando, pense em alternativas. Uma coisa que eu gosto muito de recomendar para as minhas pacientes é, imagine que você está dando um conselho para alguém. Porque quando nós estamos no centro ali do problema, é difícil nós vermos alternativas, mas se você pensar, eu vou imaginar que uma amiga está na mesma situação que eu, exatamente a mesma situação que eu, o que eu falaria para ela? Eu falaria para ela talvez deixar de fazer tal atividade, eu falaria talvez que ela está desperdiçando esse tempo aqui, talvez, sabe? Pense de fora como observadora, o que eu falaria para minha melhor amiga? Porque eu quero melhor para ela. Então, se eu quero melhor para a minha melhor amiga, eu deveria querer no mínimo a mesma coisa para mim. E aí você vai, a mesma compaixão que você teria pela sua amiga, você vai falar assim, trouxa, você não consegue colocar nenhuma rotina em prática, você começa 2, 3 dias, você para, tá vendo? Você não termina nada do que você começa, você jamais falaria com a sua amiga assim, então não fale com você assim mesmo, assim mesmo com você, pense assim mesmo, vocês entenderam, como eu falaria com a minha amiga, eu provavelmente falaria, mas peraí, o que funcionou, o que não funcionou, vamos testar, vamos fazer não sei o quê, vamos pensar em alternativas, então tem essa compaixão mesmo que você teria com uma amiga, tem essa mesma compaixão com você. Agora vamos finalmente para a minha rotina. A minha rotina ela começa às 5:30 da manhã. Tati, por que carga 5:30? Eu percebi que para mim, eu preciso. Nossa, eu dei um tapa aqui no microfone, talvez não. Mas enfim. Se eu não acordo antes das minhas crianças, se eu não cuido de mim, eu vou estar com... Eu gosto de me imaginar como se fosse uma jarra de água. Se eu não encho a minha jarra, e os meus filhos são copinhos, eu não tenho o que dar para eles. Eu sou uma mãe melhor, mais paciente, mais amorosa. Eu sou uma esposa melhor, mais paciente, mais amorosa, se eu acordo antes e eu me cuido. Porque aí não é que eu tô dando o que eu não tenho, o pouquinho que eu tenho, eu tô, sabe, ali, eu estou transbordando. E aí eu tenho esse amor para dar para o meu marido e para os meus filhos, porque eu cuidei de mim antes. Então é por isso que eu acordo antes, bem antes dos meus filhos. E agora é antes do meu marido. Durante muitos anos não foi assim. Depois eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha e eu vou falar sobre isso. Mas então hoje eu acordo às 5:30, porque as minhas crianças acordam agora por volta de 6h45. A Olivia e o Marco acordam às 6h45, na verdade, porque eles têm um reloginho que muda de cor, como se fosse um alarme. E não tem barulho. Poderia ter, mas você pode desligar a função do barulho. Então eles acordam com a luzinha ficando verde e eles, enfim, acordam, né? Para começarem a rotina de café da manhã e tal, para ir para a escola. Então eu acordo às 5:30. E aí eu leio as escrituras, faço Duolingo, troco de roupa, escovo os dentes, posto às vezes uma coisa no Instagram e vou fazer exercício. Então, nesse período, isso dá mais ou menos até 6h45. Então, das 5:30 até 6h45 eu fiz essas coisas, nesta ordem. Então, primeiro eu cuido da minha mente, e aí depois eu cuido da minha inteligência. E aí depois eu vou cuidar do meu corpo. Às vezes eu troco o Duolingo pelo exercício, porque se eu tiver que escolher entre uma das coisas, eu vou escolher fazer exercício. Mas
primeira coisa é ler as escrituras. Porque pra mim, isso definitivamente, se eu tivesse, nos momentos que tipo, eu acordei, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu acordei mais tarde. Eu leio as escrituras, porque definitivamente, se eu não ler as escrituras, só o Senhor sabe como eu não sou paciente, como eu não sou amorosa. Eu preciso disso do Senhor para que eu tenha esse carinho, esse amor para dar para quem está perto. Então, é nessa ordem. Então, 5h30 até 6h45. Mega ponto importante. Isso é agora. Quando nós morávamos em Boston e em Gainesville, na Flórida, o Bill trabalhava horas insanas. Então, para que eu pudesse fazer tudo, que agora o Bill faz algumas coisas, antes a rotina toda era comigo. Porque quando eu acordava, o Bill já estava indo para o trabalho. Eu acordava às 5 na época, o Bill estava indo para o hospital trabalhar. Enfim, eu tinha que acordar às 5 para dar tempo de fazer todas as coisas e acordar as crianças lá na época, às vezes era 6h30, 7 horas, para a Olivia ir para a escolinha em Boston. Na Flórida ninguém ia. Enfim. Por que eu tava falando isso? Ah, tá. Porque então agora, nessa atual estação da minha vida, eu consigo acordar às 5h30. Mas antes, já teve época de eu ter que acordar às 5, porque era a vida acontecendo. Se eu quisesse cuidar de mim, eu tinha que acordar mais cedo ainda. Isso é de... Isso que eu queria falar, na verdade. Eu tenho ficado de 5h30 a 6h45, porque eu tenho feito mais tempo de exercício. Durante muito tempo mesmo. Depois que eu voltei a fazer exercícios da gravidez da Olivia, até dezembro de 2023, eu fazia entre 15 e 20 minutos de exercício por dia. Em dias muito assim, quase nunca, eu fazia 30 minutos. Mas, definitivamente, depois da gravidez da Teresa, que eu fiz o desafio dos 100 dias, eram 15, 20 minutos no máximo. Mas agora eu tô com outro objetivo físico, então eu sei que eu preciso fazer exercício por mais tempo. Mas durante bastante tempo mesmo, e eu cheguei a um corpo que pra mim tava suficiente, só que agora o meu objetivo mudou um pouco. Mas era exercício com o peso do corpo e, de novo, 15, 20 minutos no máximo. Alunas do Hábitos para a Vida, vocês têm acesso ao meu plano de exercícios que eu fiz durante esses 100 dias. Acho que é isso. Então, se você não for fazer... Hoje eu faço 40 minutos de exercício, às vezes mais. Eu preciso acordar mais cedo. Entendeu? Acordar mais cedo. Se eu não fosse fazer 15, 20 minutos de exercício, podia ser que eu acordasse, sei lá, 6 horas, entendeu? Sei lá, de 6 às 6h20 eu li as escrituras, fiz meu devocional e tal. Nossa, eu teria 5 minutos de Duolingo. E depois exercício e as crianças acordavam. Por quê? 6h45, quando as crianças acordam, é quando eu vou tomar banho. O Bill toma frente aqui do café da manhã das crianças. Ele também prepara o almoço da Olivia. Então, de 6h45 até por volta das 7 horas, é quando eu tomo banho e me arrumo. E depois eu chego para tomar café da manhã com as crianças. A Teresa e a Grace, elas acordam qualquer momento entre 6h45 e 7 e pouco. Depois disso que eu tomei café da manhã com as crianças, eu arrumo o cabelo da Olivia, o Marquinho vai trocar de roupa sozinho, nós brincamos, eu troco a roupa das meninas, a Olivia vai para a escola, o Bill leva a Olivia para a escola agora. E aí por volta das 8 horas, isso tudo entre 7 e 8 horas da manhã, por volta das 8 horas, as crianças, o Marco, a Teresa e a Grace estão brincando e eu vou dando uma geral ali na cozinha. Então é quando eu não deixo os rastros. Então as crianças sabem que assim que elas terminaram de comer, tanto o Marco quanto a Grace, porque a Teresa não sabe andar, né? Ela tem 10 meses agora. Eles terminaram a refeição, eles precisam colocar as coisas na pia. E aí então eu limpo a pia, limpo a bancada, enfim, dou um jeitinho ali para as coisas ficarem limpas. E aí eu subo com as meninas, troco a roupa das meninas. Mas a Grace agora já nem tanto, eu consigo falar, Grace, troca de roupa, ela vai lá e troca de roupa. A Grace neste exato momento tem 2 anos e meio. Ela acabou de fazer 2 anos e 6 meses. A Teresa tem 10 meses, eu preciso, obviamente, trocá-la.
E aí eu a troco e nós levamos o Marco para a escola. Não, eu ligo para os meus pais nesse momento. Meus pais falam com as crianças um pouco e tal, e aí eu levo as crianças para a escola. Isso é 8h30 da manhã na hora que eu saio de casa. Quando eu volto de levar o Marco para a escola, isso já é 9h10. Entre 9h10 da manhã e 10 horas, neste atual momento, porque a Teresa passou de 3 sonecas para 2, eu brinco com as duas. Às vezes eu ligo para minha mãe de novo, se a gente não terminou alguma coisa que nós estávamos conversando, com meu pai, enfim. Mas entre 9 e 10 da manhã, que é o momento que nós chegamos, e 10 horas eu brinco com as meninas e dou lanchinho da manhã. 10 horas da manhã, a soneca da manhã da Teresa. E aí eu a coloco lá para dormir e eu dou atenção exclusivamente para Grace. Então eu encho o tanquinho dela, normalmente é lendo e brincando de comidinha, que é o que ela tá gostando de fazer agora. Essas são as duas coisas que ela ama fazer. Depois que eu fiz isso, e assim, às vezes vai ser por 10 minutos, às vezes vão ser por 15 minutos, às vezes vai ser por meia hora, eu percebo que ela já tá mais tranquilinha, ela não tá mais precisando de que eu brinque ali tanto com ela, eu a chamo para poder limpar o cômodo do dia da casa. E aí eu tenho uma lista, né, do que eu vou limpar cada dia da semana. E aí, às vezes, ela limpa comigo, às vezes eu simplesmente começo a limpar e ela vem depois, às vezes ela vem brincando, fica brincando, em qualquer cômodo que eu esteja, ela traz alguma coisa, fica brincando enquanto eu limpo. Não tem muito uma regra. O importante é que eu faço isso depois que eu já brinquei com ela, porque ela tá com o tanquinho de amor cheio e eu consigo ficar longe dela. Normalmente são 15 minutos. Tem os dias que eu limpo os quartos, por exemplo, ou os banheiros, são mais quartos, então eu não consigo limpar. Tem o meu quarto do Bill, e depois cada criança tem seu quarto, são 5 quartos, eu não consigo limpar 5 quartos em 15 minutos. Mas eu vou limpando, no mínimo, nos dias assim que tá, eu sinto que eu preciso limpar de alguma forma. O bom o suficiente é pelo menos limpar a poeira e passar aspirador e trocar roupa de cama. Se eu fiz isso, pra mim já está bom o suficiente. Idealmente, eu vejo como estão as coisas, se a Grace está ok. Normalmente ela tá. E aí, pode ser nesses momentos eu a chame um pouco mais para poder limpar alguma coisinha. E aí eu consigo limpar as janelas. E aí, assim, num dia muito incrível, eu consigo limpar também um pouco as paredes e rodapé, por exemplo. Como eu disse, para poder chegar nesse esquema de você conseguir limpar em 15 minutos, não pode ter tralha. Você não vai organizar nada, você já organizou. Então, se você puder, no dia anterior, você pensa, peraí, o que eu vou limpar amanhã? Eu vou limpar os quartos. Então, na hora que todo mundo dormir, os quartos já devem estar organizados. Ou assim que o povo levantar, todo mundo tem que organizar o seu próprio quarto, para que, quando for hora da limpeza, não se gaste tempo organizando, é limpando. Mas, de novo, quando é limpar quarto, eu não limpo 5 quartos em 15 minutos. Eu vou limpando e eu vou vendo como a Grace vai, tá ali se divertindo, não, tá de boa, e aí eu vou aumentando o tanto de tempo que eu consigo. Mas no mínimo são os 15 minutos. O que mais depois que a gente faz isso? É hora de acordar a Teresa, porque eu preciso buscar o Marco na escola. Então isso eu acordo por volta das 11h20 da manhã, eu tenho que acordar a Teresa, eu a amamento, a pego e levo e vamos buscar o Marco. Quando nós chegamos em casa é 12h10, por volta de 12h10. Eu faço organização alimentar aos domingos, e aos domingos de manhã, normalmente, porque aí tomamos café da manhã antes de ir para a igreja, eu vou fazendo organização alimentar e o Bill vai brincando com as crianças, ajuda elas a trocarem de roupa, eu vou fazendo organização alimentar. Então a comida já fica pronta para a semana. Então quando eu chego com o Marco da escola e as meninas, é só esquentar. Ou, no máximo, fazer a proteína. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de deixar as carnes temperadas e eu uso muito a air fryer. Porque, normalmente, para você fazer uma carne na air fryer, você demora 12 minutos. Então, você, às vezes, pré-aquece ela em 3 minutos e em 12 minutos a carne está pronta. Então, um filezinho, por exemplo, qual é o nome daquilo? Frango. Em 12 minutos está prontinho. Um filé, né? Tipo como eles chamam? Não lembro como vocês chamam. Não é um peito de frango, é tipo filezinho de frango. Tem um nome pra isso e eu não lembro. Com certeza vai ter alguém escrevendo nos comentários e eu te agradeço por isso, porque eu não lembro o nome. Enfim, mais verduras, legumes, salada, arroz, feijão,
ou se for batata, se for macarrão, isso aqui, isso já tá pronto da semana. Então eu pego, esquento para as crianças, para mim, nós comemos. Eu percebi, não é uma coisa cronometrada, tá? Mas eu percebi que normalmente por volta de meio-dia e 45, todo mundo já terminou de almoçar. E aí, a mesma coisa, as crianças vão brincando e eu vou fazendo aquela limpezinha. Então, de novo, Marco e Grace colocam um prato na pia, eu limpo a mesa, limpo a bancada, se cai alguma coisa no chão, já limpo o chão ali rapidinho. E isso normalmente dura uns 10 minutos, porque eles também depois, ok, agora hora de guardar os brinquedos. Eles vão guardando os brinquedos, se precisarem de ajuda, eu ajudo, mas normalmente eles vão guardando, porque não deu tempo de fazer tanta bagunça. E eles guardam 1 hora, hora da soneca. Agora, neste atual momento, as sonecas não batem, né? A da Tereza agora vai ser só depois que eu volto de buscar a Olivia. Então, neste atual momento, eu fico brincando com a Tereza, o Marco vai tirar a soneca e a Grace também. Tem dias que o Marco dorme, tem dias que ele não dorme, mas com certeza ele tem que ficar 1 hora no quarto. O reloginho que muda de cor, quando passa 1 hora, ele fica verdinho, o Marco pode sair do quarto. Eu não comecei com essa 1 hora do nada. Eu fui aumentando. Os dias que eu percebia, quando eu comecei a perceber que ele não estava mais tirando soneca todos os dias, mas ele ainda precisava de um momento de um pouco mais ficar quietinho, e eu também precisava desse momento, eu fui colocando primeiro 15 minutos e o relógio ficava verde. Aí no outro dia, 20 minutos, no outro dia 25, no dia 30. Eu fui aumentando assim até chegar a 45 minutos. E aí eu vi que isso ficou bom e aí um dia eu resolvi testar 1 hora. Ponto, eu falo muito isso, ponto importante. O Marco não fica sem fazer nada no quarto. Ele tem vários livros, o Marco tem 4 anos e meio agora? Por aí. Não é? Novembro, dezembro, janeiro. Não, então ele tem 4 anos e 3 meses. E ele sabe ler um pouco, então ele tem muitos livros no quarto dele, ele tem alguns brinquedos, ele tem bastante bichinho de pelúcia. Eu deixo ele subir pro quarto dele com algum brinquedo, porque no quarto dele normalmente só tem o trenzinho que meus pais deram, tem muitos bichinhos de pelúcia e tem bastante livro. Então com isso ele fica lá de boa, porque também foi muito aos poucos que ele foi aprendendo que ele podia ficar lá e tal. E aí, quando ele sai, é quando eu tenho tempo de qualidade com ele, que agora a Tereza tá por perto, porque a soneca dela não bate mais. Mas quando ela tirava 3 sonecas, por exemplo, essa soneca dela era no mesmo horário da deles. Então, a Grace continuou dormindo, e a Tereza na época dormia, e aí eu ficava ali, assim que o Marco saía, eu ficava com ele 30 minutos exclusivamente com ele, normalmente lendo. Então, foi esse até grande parte do período que eu o ensinei a ler. Foi nesse momento ali que nós ficávamos juntos e a gente ficava ali lendo, né? Eu ficava ensinando para ele como ler os fonemas e tudo, enfim. Só que agora a Tereza não tá tirando a soneca, então ela tá meio ali brincando e eu fico com o Marco também lendo, fazendo carinho, conversando, enfim. 2h30 eu acordo a Grace e nós vamos buscar a Olivia. Até chegar em casa por volta das 3h10. É o lanche da tarde, depois as crianças podem brincar, a Olivia faz o dever de casa, depois ela brinca. Por volta das 4 horas, depende, normalmente 4h15 mais ou menos, é hora de ir pro jiu-jitsu, porque as crianças fazem jiu-jitsu. Marco, a Olivia fazem alguns dias da semana, outro dia sou Bill e eu. Então a gente fica um dia as crianças, adultos, crianças, adultos, crianças e adultos. E aí eu levo lanchinhos para eles comerem lá também. Que mais? Quando voltamos da escola, jiu-jitsu, eu quis dizer jiu-jitsu. É por volta das 6 e pouco. E eu vou falar agora como é a rotina quando o Bill tá em casa à noite. Porque tem dias que ele não tá, que é o momento que ele tá no jiu-jitsu. Nós chegamos em casa por volta das 6h10 de novo. Pior que é meio isso mesmo, 6h10. A gente chega do jiu-jitsu e nós jantamos. Também, esquema da organização alimentar, carboidratos, leguminosas, tá tudo já pronto, carboidratos complexos. Enfim, entenderam? Tá tudo pronto, eu faço normalmente a proteína na air fryer, exceto se for carne moída, porque aí pra mim não tem problema esquentar, mas se não for carne moída ou carne cozida, eu gosto de que a carne seja mais fresca, sabe? Seja feita o mais na hora possível. Nós jantamos, e aí de novo aquele mesmo esquema, as crianças estão brincando,
Bill e eu, nós vamos organizando as coisas e depois todo mundo sobe para poder tomar banho. A ordem é banho, passar fio dental, escovar os dentes, ler livros, ler as escrituras, fazer oração, beijo de boa noite, dormir. Essa é a ordem do ritual noturno hoje. Às vezes, se as crianças demoraram mais para jantar, ou a gente demorou mais para limpar, ou a gente ficou conversando, aconteceu alguma coisa, às vezes o Bill sobe com as crianças, enquanto eu arrumo as coisas aqui embaixo, depois eu subo para terminar de ajudar no ritual noturno. Por que eu gosto de fazer esse esquema em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar? Quando eu colocar as crianças para dormir, as coisas já estarem limpas e organizadas. Porque eu percebi que, para mim, euzinha, eu não gostava de colocar as crianças para dormir, sair do quarto delas e ainda ter coisas para arrumar. Eu prefiro, nesse momento, cuidar de mim, descansar ou trabalhar, fazer outras coisas, não ainda pensar, caramba, eu ainda tenho que lavar a louça, nossa, eu ainda tenho que, sabe? É uma coisa que eu esqueci. Antes de levar o Marco para a escola, eu coloco a roupa para lavar. Porque o tempo de nós irmos e voltarmos, ela lavou e aí eu coloco para secar, quando a gente chega. Se importa lá por volta das 9, 10 da manhã, eu coloco para guardar, eu coloco para secar. E aí, enfim, crianças dormiram, desceram, daí descemos. Aí depende, tem dia que eu gravo aula, tem dia que o Bill e eu, nós praticamos jiu-jitsu juntos, depois que ele voltou do jiu-jitsu também, ou seja, o dia que ele já tá aqui a gente também pratica. Eu leio, eu encontro as minhas amigas uma vez por semana, nós revezamos para casa de quem a gente vai, normalmente às terças-feiras. Enfim, eu converso com as minhas irmãs, tem um dia na semana que eu também converso com as minhas irmãs. Eu já falei, passo tempo com o Bill, depende muito do dia, mas é de 8 até as 10 da noite. É o momento para nós fazermos o que nós quisermos. Lá por volta das... Não é por volta não, às 9h14 toca um plim no meu celular, que é o lembrete que eu preciso começar a me preparar para dormir. Então eu vou tirar a maquiagem, do que sobrou, né, da maquiagem. Tomar banho, passar os cremes, enfim, cuidar ali do final do meu dia. E eu me esforço para ler ao invés de ficar no celular. Tem dia que eu não tô afim de ler mais, que eu já li em algum outro momento do dia, ou eu começo a ler e penso, quer saber, agora não quero gastar meu cérebro, eu vou assistir alguma coisa e eu coloco um time, tipo, às vezes 10 minutos, 15 minutos, para não ficar, correr o risco de ficar, tipo, sei lá quanto tempo no celular. Uma coisa que eu acho que às vezes para você pode valer. Enquanto eu tô fazendo exercício, eu gosto de ouvir podcast. Também outra coisa que eu faço à noite, coisa completamente assim, fora. Um pensamento aleatório, correu aqui. Também tem as 8 às 10. Agora, por exemplo, se eu não estivesse gravando esse vídeo, eu estaria fazendo a minha unha. Eu cogitei gravar esse vídeo fazendo a minha unha, porque eu pensei, é a vida real acontecendo. Mas aí esse vídeo, que já deve estar muito longo, ia ficar mais ainda, porque eu ia falar, errei, não sei o que, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu responder as perguntas de vocês. Eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo a rotina. Pra você não ficar... Tá, que horas acontece o quê? Que horas acontece o quê? Qual é a diferença entre os dias que eu vou para o jiu-jitsu, dos dias que as crianças vão para o jiu-jitsu? Nos dias que as crianças vão para o jiu-jitsu, às 6h10 nós chegamos em casa e nós jantamos. Nos dias que eu vou para o jiu-jitsu, o meu jiu-jitsu é das 5h30 às 6h30, então pega bem o horário do jantar. Então, no atual momento da nossa vida, eu faço o jantar para as crianças, cada uma delas tem uma lancheirinha. E eu vou com as crianças para o jiu-jitsu, o Bill pega as crianças no jiu-jitsu, leva para o consultório deles, o Bill tem um escritório dentro do consultório, e lá ele tem uma mesa bem grande, aí ele coloca as crianças sentadas na mesa e elas jantam lá, e eles conversam, às vezes assistem alguma coisa, e depois o Bill me entrega as crianças de novo no jiu-jitsu, e aí ele fica no jiu-jitsu e eu volto para casa. Isso acontece 2 vezes na semana. Isso tem acontecido há 8 meses e só mais 1 mês disso isso vai acabar. Porque espero, né? Porque eu vou fazer a minha prova de faixa, e para promoção de faixa, e aí eu vou para outra turma. E aí o Bill vai para uma outra turma também, porque ele também vai fazer a prova de promoção de faixa.
E aí as crianças vão jantar somente em casa. Eu vim do futuro para avisar que eu já fiz minha prova, eu passei e o Bill está terminando de se preparar para a prova dele. Então isso também é importante. Na nossa atual estação de vida, neste atual momento, esse era o único momento, a única hora que eu podia fazer jiu-jitsu. Então a gente teve que se adaptar mesmo. Então as crianças têm qual é o nome? A lancheirinha e tudo bonitinho. Elas adoram comer na lancheirinha, na verdade, adoram comer no trabalho do papai. Acontece 2 vezes na semana e é isso. E aí, quando elas chegam em casa, eu faço o ritual noturno. E é isso. E aí, quando o Bill chega, na verdade, as crianças estão no finalzinho do ritual noturno, a gente está, sei lá, lendo as escrituras, ou então o Bill às vezes chega um pouco depois, porque às vezes ele faz compras depois. Se a gente percebe, tipo, não adianta ele vir correndo, porque as crianças já estão para dormir ou já estão dormindo, ele passa no supermercado e faz as compras. Mas vamos lá. Tati, é assim sempre? É claro que não. De novo, para de fumar fralda. Tem dia que, sei lá, a criança tá com febre, criança vomitou, Tereza tá com o dente nascendo, recebemos alguém, e aí a pessoa ficou mais tempo, aí atrapalhou os horários. A vida acontece para todo mundo. Então, a pessoa fala assim, aí às 9h10, aí às 8h10, aí 12h10, não sei o quê. Isso é assim, normalmente, eu acabei percebendo que, como as crianças saem no horário, saem sempre no mesmo horário na escola, e o trânsito normalmente é o mesmo, esse é o tempo que eu normalmente chego. Mas, gente, tem dia que a gente demora mais para almoçar, tem dia que demora menos, tem dia que, sei lá, eu percebo que as crianças precisam ir dormir mais cedo. Então eu vou subir logo, fazer o ritual noturno, e aí naquele dia eu vou limpar as coisas depois. É muito do que está acontecendo no dia, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que agora, cara, é mais de 80%, talvez quase 90% das vezes, agora, essa é a rotina que se segue. Mas assim, gente, tudo pode ir por água abaixo se a madrugada foi tosca. Foi tosca. Foi difícil porque, sei lá, alguém acordou vomitando, sabe? Então, aí a gente faz o que é possível. É o antes feito que perfeito, pelo menos 1%. Tá bom o suficiente. Sei lá, teve recentemente até, uma amiga minha tava precisando de mim e aí eu não ia ficar limpando o cômodo. Eu falei, cara, vem pra cá. E ela passou a manhã inteira aqui a gente conversando. A Grace brincando, não sei o que, Tereza acordava, amamentava, fazia as coisas. Mas naquele momento isso era mais importante do que limpar. Então, do jeito que tava, já tava bom o suficiente. Prioridades, tá? Então não fica pensando, é assim, cronometrado, não sei o que. Tipo, não, gente, para com isso. Uma outra coisa. Antes de eu responder as perguntas de vocês. Eu não sei se você percebeu, porque eu não sei se eu falei, na limpeza da noite da cozinha, eu falei sim. Na hora de limpar a bancada, a mesa, o chão, eu já limpei isso depois do café da manhã, depois do almoço. Então, na hora do jantar, como é a terceira vez, é muito mais simples, porque não tá um negócio engordurado do dia inteiro. Até porque nem tá nada engordurado, porque eu fiz normalmente a carne no air fryer ou no forno. O resto tudo foi esquentado no micro-ondas. Então, não tem o fogão para limpar, não tem, sabe, a parede de azulejo para limpar. Isso foi feito no dia da organização alimentar, que realmente a cozinha fica mais suja. Mas, um ponto importante, essa rotina que eu estou te falando é o que ela acontece de segunda a sexta. Sábado e domingo, o inicinho da manhã mesmo, eu acordo 5h30 da manhã, independente do dia da semana, porque eu preciso cuidar de mim, da minha cabecinha, sabe, da minha mente, da minha cabecinha, do meu corpo, independente do dia da semana. Mas as refeições elas ficam um pouco mais, sei lá, relaxadas, sabe? O Bill fica muito mais por conta do ritual noturno. Ele também faz normalmente o jantar domingo. Enfim, a rotina ela é um pouco mais relaxada. Por que eu faço a limpeza durante a semana e não final de semana? O Bill até teve uma época que, eu não lembro agora com qual criança que nasceu, eu falei assim, nossa, eu não tô conseguindo deixar a casa tão limpa quanto eu gostaria, não sei o que, tarará. Ele, não amor, vamos limpar o sábado de manhã. Eu falei, não. Eu prefiro limpar aos poucos ao longo da semana e estar bom o suficiente do que gastar sábado de manhã ou domingo de manhã, qualquer momento do meu fim de semana para limpar a casa.
eu prefiro, na minha cabeça, gastar o fim de semana para criar memórias em família, passeando, brincando, sei lá, fazendo o que for, e não limpando. Ao mesmo tempo, eu lembro momentos da minha infância de nós limparmos a casa, sim, sábado. Minha mãe colocava uma música animada, às vezes era um rodízio de quem é que ia escolher a música da vez, e a gente limpava as coisas. Como eram muitas pessoas, todo mundo já mais velho, era muito rápido. Mas na minha atual estação de vida, eu prefiro 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, e para mim está bom o suficiente. Você não precisa fazer isso. Você pense qual é a melhor rotina para você. Você pode, até alunas do Hábitos para a Vida, lá na aula Como Ser uma Pessoa Organizada, mas para casa organizada, tem duas organizadas, né? A vida organizada e a casa organizada. Na casa tem vários métodos de limpar a casa. Então, se você tá com a casa terror e pânico, explodiu uma bomba, talvez o método Fly Lady seja o melhor para você. Se a sua casa já não tá uma bomba que explodiu, mas você tá tendo dificuldades em limpar a casa mais rápido, ter um checklist do que fazer e tal, mas pensando em gastar pouco tempo, a rotina do Tidy Dad que tá lá pode ser muito boa. Uma outra coisa que eu recomendo... Nossa, de novo eu bati o microfone. Uma coisa que eu recomendo, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso, é você usar inteligência artificial para isso. Eu já ensinei isso, tá lá no Insta, vou colocar o link na descrição do vídeo. E no ChatGPT, você coloca lá, por exemplo, cria uma rotina de limpeza para uma casa de, sei lá, 3 quartos, um banheiro e um lavabo, 1.5, né, banheiros, sei lá, sala, cozinha, varanda, X. E você coloca isso. Aí você pode colocar, aí ele vai te dar uma rotina toda de limpeza. Você fala, tá bom, mas agora agrupe isso por cômodo e, sei lá, que eu gaste 15 minutos do meu dia limpando isso de segunda a sexta. Aí ele vai pegar aquela rotinona que ele criou e vai dividir de segunda a sexta, 15 minutos e tal. Você pode até falar, tá bom, agora cria uma rotina pra mim de limpeza noturna. Aí vai criar. E aí, se você gostar, você fala assim, cria um PDF pra mim. E você vai ter esse PDF no seu celular. Então, você pode fazer isso. Mas entenda que cada também estação da vida funciona melhor uma metodologia. Então, de novo, se a sua casa está muito bagunçada, eu recomendaria você fazer Fly Lady. Se ela não está tão caótica, o Tidy Dad, ou então você usa essa do ChatGPT, que eu recomendo muito. Agora sim, eu finalmente vou chegar nas perguntas de vocês. Tati, o Bill te ajuda? Então, hoje sim. E não é porque antes ele era um sacana, nem nada disso. É porque antes, coitado, gente, ele nem dormia direito. Ele acordava, como eu disse, eu acordava às 5 horas da manhã, às 5 horas da manhã ele estava saindo para o trabalho. E ele voltava só o senhor sabe que horas. Às vezes ele voltava às 9 horas da noite, às vezes ele voltava às 7, às vezes ele voltava às 10 da noite, às vezes ele tinha que fazer plantão de 24 horas, aí... Ai, gente, Senhor, obrigada que acabou esse momento da minha vida, essa época. E aí, cara, eu não conseguia pensar na possibilidade de pedir pra ele fazer alguma coisa, entendeu? No momento que ele estava em casa, eu queria que ele passasse no caso, antes era só a Olivia, mas depois, à medida que as crianças foram chegando, com as crianças. Então, o que hoje ele faz? Ele faz o café da manhã das crianças durante a semana. Ele faz o café da manhã das crianças, ele faz o almoço da Olivia, ele joga o lixo fora, ele ajuda no ritual noturno nos dias que ele está em casa. Final de semana, aí, né, ele faz jantar, ele continua fazendo café da manhã, ele brinca muito com as crianças até para poder fazer organização alimentar. Nós chegamos a esse acordo. Você não precisa fazer a mesma coisa. Você vai sentar com a pessoa com a qual você mora e vocês vão se perguntar no que você é melhor e eu no que eu sou melhor. Então, como é que a gente pode aqui fazer de forma que todo mundo fique muito feliz? E assim, Então, façam isso. Se vocês puderem, quiserem, contratem alguém. Seja para cozinhar, seja para poder limpar a casa, enfim. Eu não contrato por alguns motivos. Primeiro que eu sou muito desconfiada, sabe? Eu não gosto de qualquer pessoa entrar na minha casa. Isso sou euzinha. Eu não gosto. Fora isso, acho que eu teria que conhecer alguém, confiar muito para essa pessoa entrar na minha casa. Com isso dito, aqui custa um rim, um braço e, sei lá, uma perna.
Por uma casa do tamanho da minha, hoje atualmente, por dia, nem é por dia, é meio período, na verdade, que eles gastam limpando a casa, saía por volta entre 150 e 170 dólares. O dia não, de novo, amanhã, né? Ou à tarde, né? Ele só vem meio período. Então, assim, não, valeu, entendeu? Eu não vou gastar, sei lá, 600 dólares por mês para a pessoa vir uma vez na semana para limpar, não mesmo. Não me recuso. Mas, dependendo de onde você mora, se for acessível para você e você conhecer alguém de confiança, cogite esse, sabe, o tempo que você gastaria limpando, organizando, tarará, cara, joga, toma, delega, fica com você. Tati, não tem como, financeiramente, eu também não confio nas pessoas, tarará. Cogite essas formas de não deixar rastros, não tenha tralha, veja os métodos de limpeza que eu te falei lá no Hábitos para a Vida ou ChatGPT e você faça da forma que funciona para você na atual estação da sua vida. Tati, que horas que você trabalha, responde caixinhas, grupo, enfim. Quando as crianças estão dormindo, então, como eu falei, bem antes, né, delas acordarem, durante sonecas, agora sono noturno. Às vezes eu respondo durante o dia, se por exemplo eu brinquei muito com as crianças à tarde, antes do jiu-jitsu, por exemplo. Tá tudo já organizado e tal, parará, e elas estão bem, estão brincando, tudo bem, tá? Eu vou e respondo. De manhã, se eu já terminei a limpeza, já voltei a brincar com a Grace, depois parei de brincar com a Grace e ela também tá bem, eu respondo rapidamente. Isso tem ficado cada vez menos comum. Não porque a Grace precisa mais da minha atenção, nem nada disso. É porque a rotina tem mudado tanto, com a Teresa ficando mais tempo acordada, que eu só estou realmente revendo alguns horários. Mas eu trabalho quando as crianças estão dormindo. De vez em nunca... Ai, minha perna vai ficar dormente desse jeito. De vez em nunca eu pego um sábado pela manhã, e é de vez em nunca mesmo, porque eu não gosto quando eu faço isso. São momentos muito específicos, por algum motivo muito específico. E nem é o sábado da manhã, eu peço pro Bill, tipo, levar as crianças pro parque ou pra biblioteca, tipo, por 1 hora e meia, e aí eu gravo vários vídeos, ou então eu faço uma monitoria, dou consultoria, alguma coisa, mas assim, eu faço isso uma vez a cada X meses, porque, de novo, pra mim, fim de semana não é hora nem de limpar a casa, nem de ficar trabalhando, é de passar com a família. Como você consegue acordar tão cedo? Dormindo cedo. E também, quando eu não conseguia dormir cedo, era a vida acontecendo. Pra mim, é muito claro que tipo de mãe eu sou e que tipo de esposa eu sou quando eu não cuido de mim de manhãzinha e quando eu cuido. Então, eu preciso acordar cedo. Então, eu preciso dormir cedo. E o cedo, pra mim, é 10 horas da noite. Tem dias que eu fico lá, né, sei lá, tocou o timer que eu falei que eu coloco e às vezes eu não dei muita atenção pro timer. Eu me arrependo profundamente no dia seguinte. Então eu realmente tento seguir isso de dormir às 10 horas da noite. Provavelmente hoje não vai ser um desses dias porque eu estou aqui gravando aula, então eu vou dormir mais tarde. Mas paciência, é a vida acontecendo. E eu sei que esse vídeo vai ajudar. Eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas. Então, enfim, meio que colocando na balança, valeu. Mas, cara, durma o mais cedo que você puder. Se pergunte se você não está dormindo tarde, não é porque você estava fazendo muita coisa, é porque depois que você fez muita coisa, você ficou fazendo nada durante muito tempo. Uma coisa é eu vou fazer nada durante X tempo e depois eu vou dormir, porque eu preciso dormir. E você precisa ter outras válvulas de escape ao longo do dia, para que esse não seja o momento de você relaxar, ficar simplesmente passando de um vídeo para o outro. Outra coisa importante, eu deixo minhas roupas separadas já no dia anterior. Então lembra que eu falei entre 8 e 10 horas da noite, tal, principalmente depois das 9h14 que toca. Eu não sei de onde eu tirei esse número, que era 9h14 da manhã, era um bom 9h14 da noite. Era um bom momento para o meu celular fazer um plim. Enfim, eu separo a minha roupa de exercício e a roupa que eu vou usar no dia seguinte. Então, o que eu posso já deixo organizado para o dia seguinte. Que horas escovo os dentes das crianças, penteio os cabelos, arrumo o banheiro após isso, jantarem para a cozinha, chão, separar a roupa do dia seguinte e tal. Então, como eu falei, a ordem é o jantar por volta das 6 e pouquinho
e depois começa, todo mundo jantou, limpa a cozinha, mas vamos subir. Aí é banho, passar fio dental, escovar os dentes. Escovar os dentes, Senhor. Ler as escrituras. Eu esqueci alguma coisa. Não lembro. Mas enfim, sobre limpar o banheiro, organizar o banheiro. À medida que as crianças têm aqui regras muito claras em relação ao banho, elas podem fazer bagunça dentro da banheira, do box, mas não pode ficar molhando a parte de fora. E se quando molhavam, a gente falava, acabou o banho. Então a gente deixou muito claro que podiam fazer bagunça naquele espaço, mas não fora dele. Então isso faz com que não fique aquela, sabe, aquela coisa molhada, aquela bagunça no banheiro. Cada coisinha tem o seu lugar. Então, as escovas de dente tem lugar, a pasta de dente tem lugar, o fio dental tem seu lugar, enxaguante bucal tem lugar. É tudo organizado para as crianças poderem terminar de fazer e já colocarem lá. A gente terminar, a gente consegue falar, terminou de escovar os dentes? Dá, sei lá, Grace, agora guarda a sua escova. Ela vai lá e ela guarda no lugar, porque é aquele lugar que se guarda. Então, isso também facilita. O que mais que perguntou? Separar a roupa do dia seguinte. O que nós percebemos que funcionou muito com a Olivia foi comprar uma colmeia, que é um negócio assim, que você tem 5 divisórias, e no domingo nós falamos para a Olivia, separe as roupas da sua semana, e a gente vai com ela avisando. Essa semana vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, não sei o que, e a gente já coloca dentro de cada espacinho dessa colmeia a roupa toda da semana dela, sabe? Da escola. O Marco não precisa disso. A gente fala, Marco, troca de roupa, ele vai lá, troca de roupa, e menino, né? E ele, pelo menos, não se importa muito se tá combinando, se não tá. Não que a Olivia se importe se tá combinando ou não, mas ela gosta de fazer as combinações dela e a gente, né, nós permitimos que ela enfim, mostre o gosto dela dessa forma. Mas a gente não precisa pedir que ele faça isso no dia anterior. Na hora ele faz. Da Olivia nós percebemos que era melhor deixar tudo separado, já roupa, acessório, meia, enfim. Então ela já faz pra semana inteira. Que mais? Que horário do café da manhã, almoço e jantar. Então, o horário do café da manhã das crianças é 6h45, 7 horas. Almoço, meio-dia e 10 e jantar por volta das 6 horas. Rotina, horários da Tereza, hora de acordar, refeições, brincar, sonecas, conciliar com a rotina dela com os dos mais velhos e afazeres da casa. Então, eu fui falando os horários, né? Então, hoje, na hora de acordar, entre 7 e pouquinho da manhã, na verdade, por aí, no máximo 8 horas da manhã, ela acorda perto das 8, ali o momento de café da manhã fica um pouco puxado demais, então se dá 7h30, normalmente eu já acordo agora. Sonecas agora às 10 horas da manhã e depois às 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, quando eu volto de buscar a Olivia. As refeições, como a de todo mundo, o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, todo mundo faz junto. Brincar, se ela tá acordada. Se ela tá acordada, a gente tá brincando, enfim. Que mais? Conciliar com a rotina dela com a dos mais velhos. O que hoje pega muito, e essa é uma coisa que eu tive que conversar comigo de que é a vida acontecendo, é a soneca dela da tarde. Quando ela tirava 3 sonecas por dia, ela fazia a terceira soneca no jiu-jitsu com as crianças. As crianças estavam fazendo jiu-jitsu e eu estava ali com ela no canguru, na verdade, e ela acabava dormindo. Quando passou agora de 2 sonecas, o horário perfeito para ela tirar a soneca é às 2h30, que é quando eu tô indo buscar a Olivia na escola. Mas, às vezes ela até dorme, mas muitas vezes não. E eu tive que entrar em passos do tipo, cara, é a vida acontecendo. Eu tenho que buscar a Olivia na escola, eu não tenho a opção de deixar a Olivia lá. Eu não deixaria. A Olivia já fica bastante tempo fora, né? Então, neste atual momento, pelos próximos, sei lá, agora 2 meses, 3 meses, vai ser assim. Ela às vezes vai tirar soneca no carro, às vezes ela vai tirar soneca assim que a gente chegar aqui. E paciência, sabe? E o que eu tento realmente fazer é que a primeira soneca do dia aconteça dentro do bercinho, nas melhores condições possíveis. Afazeres da casa, atualmente eu tenho feito quando ela tira a soneca, né? A soneca da manhã. Então, por causa do ruído branco, dá super tranquilo de poder limpar.
E também quando ela tirava 3 sonecas, também era durante a soneca dela da manhã. Quando ela passar para uma soneca, eu vou fazer igual eu faço com a Grace. Eu vou encher o tanquinho, vou brincar bastante e tal, e depois eu vou chamar para poder brincar comigo de limpar. Mas uma coisa, eu acho que quando você tem mais filhos, é você entender que faz parte. Quem chega depois meio que se adapta, sabe? E o que eu pelo menos vi aqui é tanto o Marco teve que se adaptar da Olivia, a Grace teve que se adaptar da Olivia e do Marco e por assim em diante. Mas realmente tentava focar que a primeira soneca do dia fosse a mais perfeita possível. E as outras eu fazia o que era possível. Mas eu tenho a impressão que o Senhor manda os outros filhos, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, os mais de boa, nesse sentido de não serem tão, sabe, tem que ser dessa forma e tal, porque eles meio tipo, cara, é a vida é assim. Na verdade, não sei se o Senhor manda assim, ou a gente entende que tem que ser assim, não dá para levar tudo tão a ferro e a fogo, ser tão estrito, porque senão a vida vai ficar muito difícil, porque não tem como fazer tudo certinho, sabe? Quando você tem mais filhos, você precisa adaptar. No caso, imagina se eu falasse, não, agora a Teresa vai tirar as 2 sonecas, a da tarde principalmente, também vai ser lindo. Eu teria que deixar a Olivia mais tempo na escola, e eu não quero, eu quero que ela volte o mais cedo possível para casa. Ou antes, quando eu tirava 3 sonecas, então as crianças não vão fazer jiu-jitsu porque ela precisa tirar a soneca em casa. E aí as crianças vão perder essa oportunidade e todas as coisas maravilhosas que jiu-jitsu ensina. Então, enfim, é uma adaptação. Hora do banho. Já falei como é. Eu realmente acredito que essa ordem que nós fizemos de banho, passar fio dental, escovar os dentes, enxaguante bucal, escrituras, leitura, depois escrituras, vão deixando as crianças cada vez mais calmas. E quando elas não estão calmas, quando elas estão, tipo assim, muito elétricas, a gente avisa para elas, principalmente durante as escrituras, reverência, reverência. Você tem mais uma chance. Se você tiver ainda com dificuldade, a noite vai acabar para você, a gente vai te dar boa noite, a gente ama muito, mas a noite vai acabar e a gente vai se ver amanhã de manhã. Então, isso vai ajudando eles a desacelerarem. Eu acho que até o esquema deles poderem brincar enquanto nós estamos, ou eu, né, estou terminando de limpar ali a cozinha, isso faz com que eles... E, gente, eu deixo, assim, correr, brincar, tocar o terror, pular no pula-pula, a gente tem um trampolizinho. Cara, eles podem pular. Hoje eles estavam brincando de balão. Eu deixo brincar, gastar energia para quando, sabe, chegar no banho, sabe, terminar ali de liberar a energia que for, para que realmente seja um momento mais tranquilo. Como planeja agenda médicos, compras de coisas sem ser mercado, férias, presentes? Como eu planejo consultas médicas, sempre a primeira do dia. Sempre. Não tem, sei lá, só não tem para daqui a 2 semanas. Se não for urgência, eu espero. Porque eu sou esposa de médico, eu sei que consulta demora, do nada. Então eu prefiro ser a primeira paciente do dia, que diminui as chances de ser terror e pânico. Até porque eu nunca vou só com uma criança, eu vou com várias, né? Então, pelo menos 2, assim. Então eu tento fazer isso. Como é que nós compramos coisas sem ser mercado? Só para falar, e se for mercado? Mercado nós temos uma lista que ao longo da semana a gente vai anotando as coisas no celular mesmo. E o Bill, nessa atual estação de vida, ele vai ao supermercado 90% das vezes. Algum dia à noite depois do jiu-jitsu. E tem funcionado para nós. Coisas que não são supermercado, nós temos, sei lá, presente de Natal. Nós temos uma lista também. Lembra que eu falei que o Bill é super organizado digitalmente? Ele tem uma lista com todas as pessoas que a gente precisa dar presente. Essa lista vai aumentando, né, ao longo dos anos, ou diminuindo, se alguém, enfim, qualquer que seja o motivo, faleceu, enfim. E nós colocamos, início de dezembro, por exemplo, a gente já compra todos os presentes, já deixa tudo separado. Sobre férias, nós nos sentamos uma vez por ano e nós definimos todas as férias do ano, todos os dias que ele vai tirar, porque aqui você não precisa tirar 30 dias nem 15 e 15, você pode tirar 2 dias, 3 dias aqui, 5 dias ali, 7 dias ali, mais um dia, 2. Então a gente já pega todos, nós separamos para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, a gente vai para Carolina do Norte, a gente vai para outro lugar,
E dependendo do que nós formos fazer, nós abrimos uma outra conta específica só para gastar, só para o dinheiro que nós vamos gastar em viagem. E presentes eu tenho listas na Amazon de coisas que eu gostaria de comprar para as crianças, enfim. E aí fica lá, se entrou na promoção, a gente compra e deixa guardado. Por exemplo, nós temos já coisas para o aniversário da Olivia. Estamos no início do ano, o aniversário dela é em maio e a gente já tem coisa comprada. Não, coisa emocionante, mas tipo assim, havia uma coisinha ela gosta da Ghost Spider, não? Aranha Fantasma. E aí ela gosta, então a gente comprou um negocinho pra ela, tá guardado. Por exemplo, queria saber se tem alguns momentos que você não faz exatamente nada. Às vezes à noite, que eu falei que eu coloco um timer e fico ali, eu gosto de assistir coisas engraçadas, normalmente, ou vídeos de dança, muito, balé, tango, danças de salão em geral, mas principalmente balé. Às vezes algum musical, mas normalmente é isso. O meu não fazer nada é isso. Eu tenho dificuldade em não fazer nada. Eu acredito que é muito por causa da minha história profissional. Durante mais de 10 anos eu atendi pacientes com câncer. E muitos pacientes se curam, recebem alta e voltam para visitar a gente. Era muito legal isso. Mas, como eu atendia muitos pacientes em hospitais muito grandes, tinha os pacientes que faleciam. Então eu estava basicamente todos os dias também com o paciente ali falecendo e ouvindo as últimas coisas, né? E tinha muito uma questão de arrependimento. Eu desperdicei, eu devia ter usado minha vida melhor, eu devia ter feito, sabe? Eu devia ter feito, eu devia ter feito, eu devia ter feito. E aí meio que eu fico, hoje tá bem menos, mas eu ficava muito assim, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Então, pra mim, simplesmente ficar parada fazendo nada, se eu estiver na praia, acho que é isso. Quem talvez estivesse aqui teve quando eu estava grávida da Grace, eu estava com menos de 3 meses. O Bill e eu, nós finalmente fomos ter a nossa lua de mel. O terceiro filho, no quarto, né? Na verdade, porque teve o nosso anjinho que está no céu. E aí, os meus sogros ficaram cuidando da Olivia e do Marco. E nós fomos para um cruzeiro. Nós continuamos acordando super cedo, fazendo exercício, fazendo um monte de coisa. Aí quando chegava na praia, eu só ficava parada, assim, olhando. Mas eu levei livro para ler. Então, assim, essa é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu não vou fazer nada. Mas pra mim é meio que irritante. Eu acho que é um desperdício. Eu acho. Você não precisa achar isso, nós podemos ser amigas, você pode me ensinar até a relaxar. Mas pra mim, sei lá, se eu tô fazendo unha, eu não tô simplesmente fazendo unha, eu tô fazendo unha ouvindo um podcast, assistindo um documentário, às vezes assistindo um balé, assistindo um musical, conversando com as minhas irmãs, eu tô fazendo alguma coisa. Sei lá, pra mim também funciona, não é uma coisa que eu quero, nossa, mudar, não. Como distribuir atenção entre os filhos e atividades pessoais? As atividades pessoais, como eu disse, eu gosto de fazer antes das crianças acordarem e depois à noite, depois que elas dormem. Com a Olivia, eu não falei isso, gente, me perdoa. Depois que a gente coloca todas as crianças para dormir, nós voltamos normalmente no quarto da Olivia e nós lemos um livro somente com ela. É um momento que ela tem a nossa total atenção. Então, com a Olivia tem esse momento de atenção, que é por volta de 7h30 da noite, 7h40 até as 8 horas da noite, nós somos 100% dela. Do Marquinho, as outras crianças estão dormindo, ou agora a Tereza, né, tá ali brincando, mas eu também fico com ele 100% dando atenção. A Grace é quando a Tereza tá tirando a primeira soneca do dia, e a Tereza sei lá, ao longo do dia, né, ela tá sempre, também ela é muito pequenininha, ainda tá muito no colo, eu brinco bastante com ela, mas nós tentamos brincar bastante com as crianças, passear bastante. E essas atividades pessoais, já teve vezes, por exemplo, das crianças estarem brincando ou lendo. Agora isso tem acontecido mais, né? Porque o Marco tá lendo e a Olivia também. E fim de semana, por exemplo, e eu pegar um livro e a gente ficar um do ladinho do outro lendo, sabe? O Marco passa isso rapidamente, a Olivia nem tanto, a Olivia realmente já gosta de ler livros um pouco mais longos. Mas mesmo se eu consigo ler algumas páginas, pra mim já valeu, sabe? Mas eu acho que é isso. Brincadeiras com as crianças. Quero que eu brinque com as crianças. Acho que isso que eu falei. A Grace e a Tereza. Bom, a Tereza, você tá acordada, né? A gente tá ali estimulando, enfim. As crianças brincam muito com a Tereza. Isso é muito bonitinho. É muito bonitinho.
Com a Grace pensando nesse foco total, né? É quando a Teresa tá dormindo, mas a gente brinca muito. Foi ontem eu fiquei uns 40 minutos brincando de quebra-cabeça. Porque a Teresa tava dormindo, a Grace também. E aí bateu, né, a soneca única. A Olivia estava em casa, o Marco também. Eles ficaram lá 1 hora no quarto, vieram. E aí eu fiquei uns 40 minutos montando quebra-cabeça. Foi um atrás do outro com o Marco, sabe? E aí a Olivia estava perto da gente, ela não queria montar quebra-cabeça, ela ficou pintando, cortava uma coisa, colava, enfim, mas a gente tenta fazer isso de brincar, sabe? Qual a meio de locomoção que usam para ir para a escola, pracinha e afins? Aqui onde eu moro hoje é carro. Em Boston a gente andava bastante, mas também bastante carro. Na Flórida era carro também. Que horas limpa o cômodo do dia se ainda segue o cronograma? Eu já falei. Como você faz para colocar as 4 crianças tirando soneca? Eu acho que isso também eu já falei bastante. Rotina da noite para ir desacelerando, eu também já falei. Que mais? Acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido todo mundo. Se você ficou alguma dúvida, por favor, vai lá no meu Instagram. Você pode até escrever aqui nos comentários, eu vou tentar ver, mas eu não garanto. A garantia mesmo é se você for lá no meu Instagram para poder fazer a pergunta, pode mandar direct, pode mandar na caixinha e eu espero ter ajudado. Mas, então assim, resumo da ópera. Essa é a minha rotina, vai estar aqui na descrição como é a minha rotina hoje. Não é sempre assim, a vida acontece para todo mundo. Teste uma, pense em uma, faça, não funcionou, se pergunte por que não funcionou, o que você pode fazer, o que você está disposta a fazer. Seja muito amorosa, tenha muita compaixão por você. E é isso. Tchau, tchau.